Para resolver ou para melhorar um pouco a eficiência do amplificador classe A, criou-se um amplificador classe A com acoplamento a transformador. Nesse caso, nós podemos provar que a eficiência pode chegar até 50%. Então, enquanto no classe A, sem transformador, ou chamado por realimentação série, a eficiência vai no máximo até 25%, aqui ela pode chegar a 50%. O que ocorre aqui? Então, aqui está o circuito. Na verdade, no lugar da resistência RC, conecta-se um transformador e no secundário do transformador, a resistência de carga propriamente dita. Quais são as implicações disso? Como nós temos um transformador, e o transformador é composto por enrolamentos, e os enrolamentos podem ser considerados indutores, então nós vamos ter o transformador comportando-se de maneira distinta para correntes alternadas e correntes contínuas. Ora, num amplificador nós temos correntes contínuas para polarizar o transistor e temos correntes alternadas relativas ao sinal a ser amplificado. Portanto, nós temos que fazer duas análises para compreender esse circuito, uma em corrente contínua e uma em corrente alternada. Então, para a análise em corrente contínua, aqui no lugar do nosso transformador, nós temos praticamente um curto-circuito, porque a indutância aqui depende diretamente, a reatância indutiva aqui depende do enrolamento do primário, depende diretamente da frequência. Para uma corrente contínua e constante, a frequência é zero, portanto, a reatância indutiva é zero. Para a análise AC, nós temos que calcular qual é a resistência refletida ao primário, ou seja, vista pelo primário. Então, aqui nós temos essa resistência, mas o que será que o circuito aqui onde está o transistor enxerga desse conjunto todo aqui, transformador mais resistência de carga? O que esse circuito amplificador vai enxergar em relação a esse conjunto transformador mais resistência de carga chama-se resistência do secundário refletida ao primário, para nós chamada de RL', para diferenciar de RL. E como é que eu calculo essa resistência do secundário refletida ao primário? Por essa expressão aqui. A resistência refletida ao primário a partir do secundário é a relação de transformação do transformador ao quadrado vezes RL. É relativamente tranquilo de deduzir esta fórmula. Eu não farei este procedimento aqui, mas vocês podem tentar. Lembrando que a relação de transformação é V1 sobre V2, e é o contrário de corrente, que é I2 sobre 1, e que a resistência é V sobre I. Então, usando essas relações simples da aritmética básica, a gente consegue deduzir esta fórmula aqui. O que interessa saber, então, é que se nós temos ligado aqui um transformador com uma certa relação de transformação e depois uma resistência RL, o circuito em corrente alternada enxergará no lugar disso tudo uma resistência RL' que vale N1 sobre N2 ao quadrado vezes RL. Então vamos fazer dois exemplos para que a gente possa se habituar um pouquinho com essa questão de resistência efetiva vista a partir do primário de um transformador. O exemplo 15.2 é um exemplo muito simples. Calcule a resistência efetiva vista sobre o primário de um transformador com relação de 15:1 conectado a uma carga de 8 ohms. Então, nós temos aqui um transformador com uma relação de transformação de 15:1 conectado a uma carga RL de 8 ohms, que poderia ser um alto-falante. E ele pergunta qual é a resistência vista pelo primário, que nós já sabemos que é o RL'. Para isso é uma aplicação direta da fórmula. O RL' é igual a N1 sobre N2 ao quadrado vezes
o RL. Portanto, o RL' será 15 sobre 1, N1 sobre N2, ao quadrado, vezes 8. 15 ao quadrado é 225 vezes 8, 1.800 ohms. Então, vejam, a carga de fato tem um valor em resistência baixo, mas o circuito onde será conectado o conjunto transformador mais RL vai enxergar uma carga de 1.800 ohms. Então, o transformador está provocando aqui um casamento de impedâncias. A carga é baixa, mas o circuito vê uma resistência alta. E que se as outras resistências do circuito também forem altas, então haverá uma melhor transferência de potência, porque do lado do primário junto com o circuito, as resistências são todas mais altas. O exemplo 5.3 pede a razão de espiras de um transformador necessária para causar uma carga de alto-falante de 16 ohms, de maneira que a resistência de carga efetiva vista pelo primário seja de 10 kΩ. Então a situação é a seguinte, nós temos aqui um transformador com uma RL' de 10 kΩ, resistência vista pelo primário, alimentando uma carga RL de 16 ohms. E o problema pede qual é a relação de transformação necessária para esse transformador para que, a partir de uma carga de 16 ohms no secundário, seja refletida uma carga de 10 kΩ no primário. Então, é usar a nossa fórmula, né? RL' é igual a N1 sobre N2 ao quadrado vezes RL. E eu quero o N1 sobre N2. Se eu isolar o N1 sobre N2 nessa fórmula, vamos ver que fica a raiz quadrada de RL' por RL. Então, a raiz quadrada, o RL' é 10.000 sobre 16. A gente sabe que o quociente da raiz é a raiz dos quocientes, ou seja, raiz quadrada de 10.000 sobre raiz de 16. Raiz de 10.000 é 100. Raiz de 16 é 4, considerando só as raízes positivas, dado que as espiras não existe espira negativa. Espira é uma voltinha do fio em torno do núcleo. Então, só tem voltinha positiva, vamos dizer assim. Eu posso simplificar isso aqui em cima e embaixo por 4, vai ficar 25 para 1. Então, a relação de transformação, de fato, N1 sobre N2 é 25 para 1. Ou seja, para cada 25 espiras do primário, eu tenho que ter uma espira no secundário, para que quando eu ligue no secundário uma resistência de 16 ohms, o primário enxergue uma resistência refletida do secundário para o primário de 10 kΩ. A operação do estágio amplificador com acoplamento a transformador, ela requer a sua divisão em duas partes, uma referente ao comportamento CC, porque, como eu disse, é uma fonte CC para polarizar o transistor, e outra referente ao comportamento AC, porque há uma circulação de correntes alternadas no circuito que são referentes ao sinal a ser amplificado. Então, se nós fizermos análise CC e depois análise AC, vamos poder determinar a eficiência desse amplificador. O que acontece? Em corrente contínua, a resistência no primário do transformador valerá 0 ohms. Por quê? Porque a reatância indutiva do primário é 2πfL, é um indutor o primário, e a frequência é 0. Então, se nós tivermos a resistência em corrente contínua igual a 0 e tirarmos a equação da malha de saída, ou seja, esta equação aqui, ó, desta malha aqui que eu estou passando com o cursor, e o nosso circuito for um circuito autopolarizante, que tiver um resistor de emissor, então nós vamos ter o seguinte: VCE vai ser igual a VCC menos RE/IE. O termo RE/IE será muito pequeno, porque a resistência de emissor será pequena.
Então, a gente pode aproximar essa equação para VCC aproximadamente igual a VEE. E isto vai ser a reta de carga em corrente contínua. Por que é importante a gente saber a reta de carga em corrente contínua? Para que nós possamos determinar a posição do ponto quiescente. Fazer análise C implica desprezar a fonte de tensão contínua e constante e considerar somente a fonte de tensão alternada no circuito. Se nós fizermos análise em corrente alternada do circuito, nós vamos ver que a resistência vista a partir do primário do transformador vai valer RL'. Então, haverá uma reta de carga C que considerará essa resistência. Se nós juntarmos, pelo teorema da superposição, a análise AC com a análise CC, nós vamos descobrir uma reta de carga que cruzará o eixo IC em IC quiescente mais VCC sobre RL' e no eixo VCE em IC quiescente vezes RL' mais VCC. Quais são as implicações disso? Aqui nós temos um gráfico de um amplificador acoplado a transformador e que nós temos aqui a reta de carga DC para uma fonte de tensão VCC de 12 volts, então um circuito alimentado com uma fonte VCC de 12 volts, a reta de carga DC é uma reta vertical que passa pelo eixo VCE em 12 volts. Se nós conhecermos previamente a corrente IB quiescente, que nesse caso é 6 mA, nós já teremos o ponto quiescente. E aí, conhecendo o ponto onde a reta de carga completa C mais CC cruza o eixo VCE, ou conhecendo o ponto em que a reta de carga completa cruza o eixo IC, a gente pode traçar a reta de carga completa e ela obrigatoriamente passará pelo ponto quiescente. Como é que a gente descobre esses valores onde essa reta completa cruza IC e VCE? Pelas relações que eu acabei de mostrar para vocês. Percebam aqui uma coisa muito interessante. Quando esse ponto quiescente excursionar pela reta de carga completa, o circuito está alimentado com uma fonte de 12 volts. Só que a tensão na saída irá acima de 12 volts. Como é que pode isso? Como é que na saída de um circuito tem uma tensão maior do que a tensão da fonte que alimenta o circuito? É porque nós temos um transformador aí no meio desse caminho. E esse transformador, ora vai retirar energia do circuito e acumular essa energia em forma de linhas de força do campo magnético no interior dos seus enrolamentos e das suas espiras, e num outro momento ele vai devolver essa energia para o circuito. Nos momentos em que o transformador devolve essa energia para o circuito, essa energia se soma à energia que a fonte de tensão contínua também fornece para o circuito. Então, nós vamos ter, em alguns momentos, além da fonte de tensão contínua e constante fornecendo energia para o circuito, também essa energia que foi acumulada nos enrolamentos do transformador sendo devolvida para o circuito. Então, a soma dessas duas energias, fisicamente, aparece como uma possibilidade de tensão ou de potencial maior do que o potencial da fonte VCC sobre a carga. E é por isso que se aumenta a eficiência do circuito em relação ao outro que nós estudamos. Então, a potência entregue ao primário do transformador pode ser calculada por esta fórmula aí. É a potência CA entregue à carga, de fato, né? Essa fórmula aqui é uma daquelas fórmulas que nós estudamos naquele conjunto de 9 fórmulas lá. Quem é VCE máximo menos VCE mínimo? É VCE de pico a pico. Quem é IC máximo menos IC mínimo? É IC de pico a pico. Então, a gente pode calcular a excursão do ponto VCE sobre a reta de carga, a excursão do ponto IC sobre a reta de carga, para determinar a potência entregue na saída. E aí, a gente pode, então, determinar a eficiência do amplificador. Como tudo isso requer assim um certo nível de abstração,
e que vocês talvez poderão amarrar essa abstração toda dessa apresentação de slides lendo o capítulo referente a essa matéria lá no livro do Boylestad e Nachelski. Então, nós vamos resolver o exemplo 15.4. Eu acho que a gente resolvendo um exemplo, vocês vão perceber que isso tudo não é tão complicado e vai ser bom para vocês também entenderem fisicamente o que está acontecendo. O exemplo 15.4 apresenta um amplificador classe A acoplado a transformador com um circuito autopolarizante. Vejam que é dado para nós que ele é alimentado com uma fonte VCC de 10 volts, uma relação de transformação N1 para N2 de 3 para 1, a resistência de carga é 8 ohms. Aqui, em letras maiúsculas, o IB de 6 mA, com um pico de 4 mA. Então vamos ler o enunciado e ver o que o problema pede. Também foi fornecido para a gente o gráfico das curvas características do transistor utilizado. Então vamos ver. Calcule a potência CA liberada para um alto-falante de 8 ohms da figura 1510, que é este aqui. Então ele pede a potência CA liberada para este alto-falante, ou seja, a potência eficaz. Os valores dos componentes do circuito resultam em uma corrente de base CC de 6 mA. Corrente de base CC é o IB quiescente, 6 mA. E o sinal de entrada VI resulta em uma oscilação de corrente de base de 4 mA de pico. Então, IB de pico é 4 mA. Este IB de pico é somente referente à parte alternada do sinal. Então, se nós fôssemos traçar, por exemplo, como que seria essa corrente IB, ela seria mais ou menos assim. Em miliamperes. Então, em torno de 6 miliamperes tem um pico de 4, portanto vai até 10 e desce até 2. 4 para cima, 4 para baixo. Então, em torno de 6 é como se eu tivesse uma corrente IB oscilando aqui. Isto tem implicações diretas no gráfico, porque a gente descobre que os 6 mA é o IB quiescente e que o IB máximo é 10 mA e que o IB mínimo é 2 mA. Bom, para resolver um problema deste tipo, nós temos que primeiro descobrir o ponto quiescente para depois traçar a reta de carga completa, a reta de carga C mais CC. Então, para descobrir o ponto quiescente, a gente primeiro traça a reta de carga CC. A reta de carga CC está aqui, da teoria VCE igual a VCC, portanto, VCE igual a 10. Então, basta traçar aqui, o VCE vai ser sempre 10, é traçar uma vertical aqui, em VCE igual a 10 volts. Então, pronto, esta aqui é a reta de carga CC. Para nós descobrirmos o POCA, que será o VCE máximo menos VCE mínimo, IC máximo menos IC mínimo, nós temos que, dividido por 8, nós temos que descobrir aqui a reta de carga do circuito e ver qual é a oscilação que está sendo feita para poder ver a variação em VCE e IC. Então, a reta de carga C mais CC, ela cruza o eixo IC em IC quiescente mais VCC sobre RL'. E cruza o eixo VCE em IC quiescente vezes R' mais VCC. Então, isso implica dizer que nós precisamos conhecer, além do VCC que foi dado, o IC quiescente e o RL'. O IC quiescente sai do encontro da reta de carga CC com o IB quiescente. Então, este ponto aqui é o ponto quiescente e a projeção dele sobre os dois eixos, então, vai nos dar o ponto quiescente. Então, vejam, a projeção do ponto Q sobre o eixo VCE
dá o VCE quiescente. E a projeção do ponto Q sobre o eixo IC vai nos dar aproximadamente o valor de IC quiescente. É um método gráfico, então é aproximado. Aqui nós temos 100, 150. Então, eu vou estimar que isso aqui é aproximadamente 140 miliamperes. Muito bem, então temos o ponto quiescente, temos o VCC, falta o RL' para poder determinar os pontos que a reta de carga cruza os eixos IC e VCE. O RL', nós vimos lá da teoria que é dado por esta fórmula aqui, N1 sobre N2 ao quadrado, portanto, 3 sobre 1 ao quadrado, vezes o RL, que é 8. 3 vezes 3, 9, vezes 8, 72 ohms. Então, agora podemos dizer assim, reta de carga CA mais CC cruza IC em IC igual, quem é o IC quiescente? 140 miliamperes, vezes VCC, que é 10, vezes, não, mais, está aqui na fórmula, mais VCC, que é 10, dividido por RL, que nós encontramos aqui, 72. Isso aqui, então, vai dar um IC aproximadamente 279 miliamperes. E ela cruza o eixo VCE em VCE igual IC quiescente, 140 miliamperes, vezes RL', 72, mais VCC, que é 10. Isso aqui, então, vai dar 20, aproximadamente 20 volts. Então, vejam, 279 miliamperes é praticamente 280, né? Então, 250, 275, 300, 280 mais ou menos aqui. E aqui no eixo horizontal, ela cruza a VCE em 20. Ela tem que passar obrigatoriamente pelo ponto quiescente. Então, se nós unirmos esses três pontos aqui, nós vamos ter a reta de carga final do circuito. Então, reta de carga AC mais CC. Então vejam que essa aqui é a reta de carga. Só fazendo um parêntese no problema, se nós não tivéssemos o acoplamento a transformador, a reta de carga seria aqui, ó. Ela cruzaria o eixo em VCE igual a VCC. E a excursão do ponto quiescente estaria limitada a essa região. Aqui o ponto quiescente consegue excursionar por uma região muito maior da nova reta de carga, de forma que a eficiência aumenta. Muito bem, então agora vamos determinar na reta de carga a região sobre a qual o ponto quiescente excursiona. Vejam só, o ponto quiescente vai excursionar aqui para lá e para cá à medida que o VI vai variando, até que limites? Até o limite do IB máximo e do IB mínimo, portanto, até aqui e até aqui. Então, eu vou até traçar aqui uma outra reta, um segmento de reta sobre a reta de carga para evidenciar os limites de excursão do ponto quiescente. Consequentemente, a projeção desse limite superior vai dar o VCE mínimo e a projeção do ponto inferior o VCE máximo. A projeção do ponto superior sobre o eixo IC vai dar o IC máximo e sobre o limite inferior o IC mínimo.
Então vejam, aqui nós temos IC máximo e aqui IC mínimo. Aqui VCE máximo e aqui VCE mínimo. E nós podemos então agora escrever aqui do gráfico IC máximo é igual a 250 miliamperes. Eu vou colocar aproximadamente igual porque é o método gráfico. IC mínimo aproximadamente igual a metade entre 0,50 e 25 miliamperes. VCE máximo entre 15 e 20, acima um pouco do 15, eu vou dizer que é aproximadamente 18 volts. E o VCE mínimo aproximadamente igual esse ponto aqui, entre 0,5 mais ou menos na metade. Talvez um pouco abaixo da metade, eu usei no gabarito 2 volts, então vou manter a fidelidade ao gabarito. 2 volts. É um método gráfico. Então agora basta substituir esses valores na fórmula do POCA para encontrar o valor final. Então o POCA será VCE máximo 18 menos 2 vezes VCE máximo menos VCE mínimo, IC máximo menos IC mínimo. Então 250 vezes 10 na menos 3, menos 25, menos IC mínimo, vezes 10 na menos 3. Tudo isto dividido por 8. E aí então nós vamos encontrar um POCA para este problema de 450 miliwatts. Então, o roteiro para resolver um problema deste tipo é sempre o mesmo: traçar a reta de carga, a partir dos dados do problema determinar o ponto quiescente, sabendo o IB quiescente, analisar como que é a corrente IB para saber quem é o IB mínimo e o IB máximo e determinar a região de excursão do ponto quiescente sobre a reta de carga. A partir da determinação dessa excursão, encontrar o VCE mínimo e máximo, IC mínimo e máximo e aplicar na fórmula da potência. Evidentemente que envolve traçar a reta de carga CC, a reta de carga CA, mas sabendo esse procedimento não fica tão complexo. Então este foi o problema 15.4. Um outro aspecto importante é como é que a gente calcula a potência dissipada pelo transistor no estágio amplificador, com acoplamento a transformador. A gente pode definir a potência dissipada pelo amplificador como sendo a potência de entrada menos a potência entregue à carga. Por exemplo, se o amplificador ele exige 10 watts da fonte VCC e entrega 5 watts para a carga, então nós teremos a potência de entrada igual a 10 watts, porque é o que ele exige da fonte, e entrega 5 para a carga. Então 10 menos 5, a potência PQ será 5 watts. Essa potência PQ praticamente é a potência dissipada pelo transistor. O grande consumidor de potência no amplificador é o transistor. A gente pode desprezar a potência dissipada pelos resistores e pelo transformador. Então a gente pode fazer essa aproximação. A potência exigida da fonte menos a potência entregue para a carga é a potência que o transistor vai dissipar. E por que é importante conhecer a potência do transistor? Nós estamos trabalhando com amplificadores de potência. E os transistores usados não são os transistores bipolares de junção do semestre passado. São transistores de potência, transistores que vão lidar com watts ou até com dezenas de watts. Então, se eu calculo que a potência a ser dissipada pelo transistor é de 10 watts, eu não posso ligar um transistor que só
pode estar submetido a 1 watt, por exemplo, porque ele vai queimar, ele vai ter problemas. Então, vamos agora fazer o exemplo 15.5, que é uma continuação do exemplo 15.4. Este exemplo pede o seguinte: para o circuito da figura 15.10 e os resultados do exemplo 15.4, calcule a potência de entrada CC, a potência dissipada pelo transistor e a eficiência do circuito para o sinal de entrada do exemplo 15.4. Então, é uma continuação do exemplo 15.4. O que ele está pedindo aqui? A potência de entrada, ou seja, PI-CC, que a gente sabe que é VCC vezes IC quiescente. A potência dissipada pelo transistor, que a gente sabe que é PI-CC menos PO-CA, ou seja, a potência necessária exigida do amplificador para o funcionamento, menos a potência que o amplificador efetivamente entrega para a carga. E a eficiência do circuito, que a gente sabe que é PO-CA por PI-CC vezes 100 para que saia em porcentagem. Então, se nós formos no exemplo anterior, a gente sabe que o VCC era 10 volts e que a corrente quiescente era 140 miliamperes. Portanto, a potência de entrada para aquele amplificador é de 1,4 watts. A potência dissipada no transistor é a potência que o amplificador exige da fonte de polarização, menos a potência efetivamente entregue à carga. Há também a potência que o amplificador dissipa nos resistores, mas ela é muito pequena frente à potência que o transistor dissipa. Portanto, a gente faz essa aproximação, que a potência no transistor é toda a potência exigida da fonte de polarização, menos a potência efetivamente entregue à carga. Então, o PICC nós acabamos de calcular aqui, e o POCA saiu do exemplo anterior, que nós calculamos que era 450 miliwatts ou 0,45 watts. De forma que o resultado aqui vai dar 950 miliwatts. Então, o nosso transistor está dissipando aí do 1,4 watts que ele exige da fonte de polarização, ele praticamente dissipa 1 watt. E aproximadamente meio watt ele entrega para a carga. Nessas condições, qual seria a eficiência? Então, POCA, que nós vimos lá que era 0,45 no problema anterior, pelo PICC que nós calculamos aqui, vezes 100. E aí a nossa eficiência vai dar de 32,14%. Vejam, é um amplificador classe A acoplado a transformador. E a sua eficiência pode chegar até 50%. Se ele não fosse acoplado a transformador, a eficiência poderia chegar até 25%, desde que o ponto quiescente estivesse excursionando por sobre toda a reta de carga. Aqui ela pode chegar até 50%, mas está em 32,14%, porque depende de outros fatores, como eu acabei de falar. Por exemplo, o ponto quiescente deve excursionar por sobre toda a reta de carga para que o amplificador opere na condição de máxima eficiência. A eficiência de um amplificador acoplado a transformador, classe A acoplado a transformador, também pode ser determinada por esta equação aqui. A gente sabe que a eficiência máxima para esse tipo de amplificador é 50%. Então a questão é, para que essa fórmula aqui resulte na eficiência máxima, o que tem que acontecer com esse parênteses aqui? Ele tem que ser 1. Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 50, daria a eficiência máxima. E o que tem que acontecer aqui com o VCE máximo e VCE mínimo para que esse resultado seja 1? A única solução para que esse resultado seja 1 é que o VCE mínimo seja 0.
Por quê? VCE máximo menos 0 dá VCE máximo, VCE máximo mais 0 dá VCE máximo também. E quando é que o VCE mínimo vai ser 0? O VCE mínimo vai ser 0 quando o ponto quiescente excursionar por sobre toda a reta de carga. Então, essa é uma outra forma de nós calcularmos a eficiência no amplificador classe A, nesse caso, acoplado a transformador. O exemplo 15.6 pede o seguinte: calcule a eficiência do amplificador classe A acoplado a transformador para uma fonte de 12 volts e saída de V de pico igual a 12 volts, V de pico igual a 6 volts e V de pico igual a 2 volts. Então, se nós fôssemos desenhar essas tensões, elas seriam assim. Em torno de 12 volts, o VCE em volts, em torno de 12 volts, porque a fonte é de 12 volts, o VCE quiescente é 12 volts. Eu vou ter o primeiro, uma tensão cuja parte alternada tem um V de pico de 12 volts, então vai até 24. Então, nós teríamos esta situação aqui para a letra A. Para a letra B, o V de pico é 6 volts, então 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24, cai aqui na metade. 12 menos 6, 6. Então, aqui nós teríamos o sinal da letra B. Finalmente, na letra C, 2 volts. Então, 12 mais 2, 14. 12 menos 2, 10. E aí teríamos um sinal pequenininho oscilando aqui em torno do 12. Então, aqui nós temos o sinal da letra A, aqui o sinal da letra B, e esse bem pequenininho aqui é o sinal da letra C. Parece evidente que se o VCE é a tensão de saída que vai para a carga, o da letra A, por ter o maior V de pico, vai entregar mais potência para a carga, portanto a eficiência será maior na condição da letra A. Será um pouco menor na letra B e bem menor na letra C. A fórmula que evidencia o comportamento da eficiência em função do VCE máximo e VCE mínimo em cada sinal é esta aqui. Portanto, é muito importante a gente extrair o VCE máximo e VCE mínimo para cada uma das situações. Então, na letra A, o VCE máximo será igual a 24 volts. E o VCE mínimo igual a 0 volts. Na letra B, o VCE máximo será igual a 18 volts. E o VCE mínimo será igual a 6 volts. Na letra C, o VCE máximo será igual a 14 volts. E o VCE mínimo igual a 10 volts. Se nós agora substituirmos os valores de VCE máximo e VCE mínimo para cada uma das situações nesta fórmula, vamos encontrar na letra A que a eficiência em porcentagem é 50%. Na letra B, 12,5%. E na letra C, 1,389%. Então vejam, na letra A nós temos a condição de eficiência máxima do amplificador classe A acoplado a transformador. Por quê? Porque quando o VCE mínimo é 0, aqui eu tenho VCE máximo sobre VCE máximo. Então fica 1 ao quadrado vezes 50 dá 50. Na letra B, o valor de pico caiu a metade, mas a eficiência foi dividida por 4. Por quê? Porque a dependência da eficiência em função da tensão é quadrática. Então, enquanto a tensão cai de maneira linear,
a eficiência cai de maneira exponencial. Então vejam, a eficiência ela depende muito também de qual é o valor de pico a pico da tensão de saída entregue à carga. Quanto maior esse valor de pico a pico, maior será a eficiência, por razões óbvias, porque se o valor de pico a pico da tensão entregue à carga é maior, significa que a potência eficaz entregue à carga é maior, e a gente sabe que a eficiência também segue esta fórmula aqui. POCA por PICC vezes 100. Então, se eu tenho na letra A um VCE de pico a pico maior do que na letra B ou na letra C, o POCA da letra A será maior, e isso consubstancia-se nesses resultados aqui.